Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal EBD em Ação para mais um vídeo aula. Vamos estudar hoje a lição de número 9, datada do dia 26 de novembro de 2023, com o título A Igreja e o Sustento Missionário. O texto áureo está em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. A verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então essa lição ela tem como propósito de estudar de uma maneira bem clara, bem específica sobre o sustento da obra missionária, as agências de missões e embasada da igreja de Filipos, né? Tomamos como base aqui esse entendimento que a igreja de Corinto não quis abrir mãos e sustentar o seu missionário, que é Paulo. Mas a igreja de Filipos, então, ela toma para si o missionário Paulo e envia o sustento, e Paulo recebe as ofertas e doações da igreja de Filipos. Na lição passada, nós percebemos que Paulo não quis receber a oferta dos novos convertidos que ele havia ganho para Cristo. Mas já aqui da igreja de Filipos, que já era uma igreja madura, uma igreja que já existia há algum tempo, ele recebe porque eles já foram doutrinados, ensinados sobre a importância da obra missionária. E foram eles que cuidaram de Paulo, inclusive, quando Paulo estava em Corinto, irmão Wesley. Ele aceita a oferta dessa igreja e essa oferta ela passa a ser utilizada para o seu sustento no campo missionário. É interessante a nota que o pastor Wagner Gabi aqui coloca, quando diz que quando Paulo era um membro do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Mas escrevendo a esses mesmos filipenses, ele diz que aquilo que para ele era ganho, ele reputou como perda por Cristo, para que pudesse alcançar o prêmio da sua vocação. E aí, sendo assim, ele passou a viver dessa forma. E os irmãos de Filipos demonstraram ser irmãos voluntariosos para que pudessem então enviar essa oferta ao apóstolo Paulo. Detalhe, ele não pediu a oferta. Os irmãos, de forma voluntária, resolveu mandar ao apóstolo Paulo aquela pequena oferta. Porque Paulo, através do seu testemunho e também da sua carta, ele já havia dito: eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Se eu tiver muito, eu sei contentar-me com isso. E às vezes, para que você possa se contentar tendo muito, é até mais difícil do que se contentar tendo pouco. Mas ele sabia administrar aquela situação, a ponto de ele dizer que ele poderia tudo naquele que lhe fortalece. E poder tudo ali era poder padecer necessidade, poder ter muitas coisas. Ele sentia a fortaleza de Deus na sua vida através de todas as fases e momentos. E, portanto, o que destacamos aqui nesse primeiro ponto é essa questão voluntária dos irmãos de Filipos oferecer ao apóstolo Paulo uma oferta. Ele não havia pedido, mas os irmãos de muito bom grado foram lá e ofereceram a ele, e foi uma oferta útil para que ele pudesse se manter no campo missionário. Nós estamos falando do primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo é a igreja de Filipos, como disse o comentarista Gabi, que Paulo era um doutor da lei, um poliglota, um estudioso, um fariseu, fazia parte do Sinédrio, então ele tinha o seu salário, um salário bem alto, que era o seu sustento. Mas como ele saiu do judaísmo e agora é um cristão, faz parte do cristianismo, é cortado esses salários. Então Paulo agora, ele como missionário, vai viver pela fé, como ele disse, né? Sabia se contentar com muito ou com pouco, com a fome ou com a ausência da fome. Sabia estar vestido ou andar sem roupas novas. Então ele já sabia se contentar com aquela vida, porque ele descobre que o mais importante não é o ter, mas o ser. E no caso aqui, o ser um cristão e ser um missionário da obra do Senhor. Então, a igreja de Filipos, que já estava sendo ensinada a contribuir com esta obra, foi quem designou ofertas para o sustento de Paulo, porque até então ele estava trabalhando com as suas próprias mãos, fazendo tenda, ao mesmo tempo em que evangelizava. Então, ele aceitou de bom grado, sem pedir, como disse o professor Wesley aqui,
sem fazer pedidos e somas, sem nada, ele estava quieto, mas a igreja descobre que ele está trabalhando, então presumiram que ele precisava, e Deus também orientando os irmãos, enviar o sustento missionário para o apóstolo Paulo. Então, o que nós percebemos aqui é que o privilégio de participar do sustento missionário deve ser nosso, né? No segundo ponto aqui é um privilégio quando nós participamos desse sustento através dos departamentos de secretaria. Quando você envia sua oferta, não é somente mais uma oferta para o sustento missionário, mas principalmente quando eles estão evangelizando, ganhando almas, você se torna participante com aquilo. Um contribuinte fiel, porque nós estamos contribuindo com as missões. Quando o missionário ganha alguém para Cristo, com certeza nós estamos contribuindo. Então, assim conforme já estudamos, orar é o nosso papel, interceder, acompanhar e também financiar o ministério se torna um privilégio, porque Deus ele vai com certeza abençoar aqueles que dão com alegria. Perfeito. Aqui nós temos, por exemplo, essa indicação de que participar dessa obra é um privilégio. E existe um famoso lema, né, principalmente aqui em Mato Grosso, que é: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. E poder participar disso isso é um privilégio, porque faz com que nós sejamos participantes dessas almas que estão sendo ganhas. Nós não podemos ir, mas podemos contribuir. E, de fato, Deus, de maneira nenhuma, deixará de se lembrar do galardão de tanto aquele que foi e está doando, né, a sua vida para que isso seja uma realidade, os que estão orando e também os que estão contribuindo. Perceba que essa obra está na possibilidade de todas as pessoas. Quem não pode ir, pode orar. Aqueles que podem orar também podem contribuir. E aqueles que não podem nenhum nem outro, eles podem ir e se oferecer para o campo missionário. Essa é uma grande bênção de Deus, porque Ele possibilita a todos de participar desse grande projeto divino que é alcançar a humanidade com o seu amor e com o Evangelho. No terceiro ponto do primeiro tópico, esferas de sustento missionário. Então, hoje as secretarias elas já fazem um planejamento. Se vamos enviar um missionário para tal país, como que é a economia deste país? O custo de vida é muito alto, é razoável e traça um planejamento. Se o missionário ele vai ele, a esposa, se vai só, se tem filhos. Então a secretaria já faz um planejamento para enviar o sustento para o transporte desse missionário, para arcar com a moradia, a alimentação, a vestimenta, a saúde e a educação dos filhos. Nesse aspecto aí. E caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Se o missionário ele não tem sustento, está preocupado, está doente, está precisando sustentar a família, e ele não tem condições, não chega até ele essas condições, dificilmente ele terá uma mentalidade para permanecer, porque a dificuldade é grande. Então isso compromete sim o trabalho missionário. Tem missionários que voltam por isso, por causa da falta desse planejamento. E às vezes a culpa não é que não era da vontade de Deus, é que a nossa parte de contribuir, porque todos nós estamos envolvidos em missões, nós não fizemos bem. Então comprometeu a obra missionária, então é necessário voltar para a base. Não tem como fazer a obra de Deus sabendo que a sua família está perecendo de alguma forma. Então, é necessário que haja um planejamento. E a gente sabe que é muito desafiador para a Igreja do Senhor enviar missionários para alguns campos esses que a moeda chega a ser 5 vezes mais do que a moeda em que a igreja está ali como sede para manter esse missionário. É desafiador. E é por isso que nessa obra, Deus conta com o dinheiro que está no bolso dos crentes. Nenhuma igreja genuinamente evangélica cristã, como nós estudamos, por exemplo, na lição, quando trouxemos uma perspectiva pentecostal,
e dissemos ali que nós somos evangélicos, e por ser evangélicos somos também protestantes e por aí vai. Mas o que pauta a nossa vida é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma igreja genuinamente evangélica vai depender de qualquer outra instituição, quer seja pública ou privada, para sustento dos missionários. Essa obra é sustentada por nós. O dinheiro que sustenta os missionários estão nos bolsos dos crentes. E é por isso que há de se fazer um planejamento para que a igreja envie missionários, e nós também, enquanto cristãos, devemos planejar o nosso orçamento para que possa sobrar ali mensalmente, para que possamos ter mensalmente uma contribuição ativa na obra missionária, para que a igreja então consiga fazer esse planejamento a fim de manter o missionário lá nesse campo. Nesse segundo tópico aqui, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. Qual que é o custo de um sustento financeiro? Depende. O quê? Há países que o custo de vida é menor, né? Assim, a moradia é mais barato, Exato. Transporte mais barato, educação mais barato. Então, assim, o custo do sustento financeiro para um missionário depende muito para onde ele vai ser enviado. Se a moeda de origem é cotada como em dólar, se for em dólar, já sobe um pouco da nossa perspectiva, né? Da nossa base. Se a base for o Brasil de envio missionários, então já pesa para o local que é euro, que é dólar, porque daí a gente tem que mandar uma soma maior, porque os salários lá são mais altos e o custo é mais alto, então a gente tem que saber disso. Queremos sustentar um missionário na Europa, então, ou na América, precisamos fazer essa contagem para que não venha faltar e o missionário passar necessidades ali. Então, a gente sabe que esse custo, como a gente já havia dito no tópico anterior, é desafiador, principalmente tratando-se de países europeus, América do Norte, por exemplo, onde a moeda é muito mais valorizada do que a nossa. E isso torna-se um desafio para a igreja poder sustentar e manter um missionário ali pelo período determinado até que a igreja consiga sustentar com seus próprios pés nesses locais. Então, esse custo ele deve ser planejado pela igreja a fim de que isso torne-se então uma possibilidade. Deus chama, Deus envia, porém é tarefa e papel nosso planejar para que as famílias enviadas para esses campos não sofram prejuízos, com relação às suas famílias, e como o pastor Gesiel disse muito bem, isso possa ocasionar em prejuízo para a própria obra. Então, precisamos aí custear, planejar esse sustento financeiro. E o segundo ponto aqui desse segundo tópico é princípios básicos do sustento missionário. Qual que é o princípio básico? Suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade do missionário em campo. Então tem que fazer com que qual é o valor que custa esse missionário para a igreja, qual é o valor do investimento que nós temos que fazer. Então, primeiro colocar no papel. Então o sustento deve ser coletado nas igrejas, são as igrejas que devem contribuir, uma parte para essa obra missionária. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, não deve ser taxado como uma obrigatoriedade, mas uma voluntariedade. Agora, para isso, precisamos conscientizar os membros da necessidade, da importância, do valor da obra missionária. Biblicamente, o que Jesus fala, o que a Bíblia fala, essa conscientização fará com que eles voluntariamente participem. E o sustento deve ser mais do que o básico, não é somente o missionário custa $5.000, vamos enviar os $5.000. Não, se conseguimos arrecadar mais do que os $5.000, vamos enviar, porque com certeza isso será bênção para nós e para a vida do missionário. E por último, o sustento de missões deve ser feito de modo constante e permanente. Não é somente os primeiros meses, mas enquanto o missionário não abrir trabalho e esse trabalho se autossustentar, então a nossa parte de sustentar esses missionários deve ser assegurada. Esse apoio tem que ser fiel e permanente, E é um apoio que vai para além de financeiro. O apoio é emocional, o apoio é estrutural, enfim, o apoio deve ser algo onde o missionário perceba que tem um porto seguro, que é a igreja que o enviou junto de sua liderança.
Mas esse apoio ele tem que ser fiel e permanente. O missionário não pode ir para lá, tratando-se agora de finanças aqui, receber um mês e no outro mês já não, e aí isso vai fazer com que isso gere muitos problemas para ele lá, a ponto dele não conseguir desempenhar muito bem o seu papel, porque ele vai ter que se preocupar, enfim. Então, esse apoio ele tem que ser, sobretudo, fiel, que é algo comprometido, né? Fizemos um compromisso e isso vai se permanecer assim fielmente e depois permanente, até que essa igreja então consiga já ser ela mesma uma base para ela e também para envios, né, de outros missionários. Porque o papel da igreja não é só procurar os missionários e enviá-los. Enviou, lavei as mãos. Não, o trabalho da igreja é acompanhar o trabalho desse missionário, ficar sabendo de notícias do campo missionário, os resultados, a vida dele. É um acompanhamento que a igreja deve fazer e é constante. E assim também como é constante o sustento desse missionário. Constantemente ele deve receber o seu sustento, receber assistência, não somente assistência financeira, mas assistência social, psicológica, conselhos, porque haverá momentos que esse missionário estará triste, estará só, obviamente estará longe da sua pátria e alguns longe dos seus familiares. Então convém que a igreja faça um acompanhamento, ligando, perguntando para o missionário, às vezes trazendo para alguns eventos. Isso aí ajuda muito a fortalecer então a força do missionário no campo de missões. E nesse terceiro e último tópico da lição 9, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Então, ao contrário da igreja de Corinto, que não quis contribuir com Paulo, e Paulo também não quis receber, viu, irmão Wesley? Não quis receber ofertas e sustentos da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, os judeus diziam que ele era um mercenário. E ela também não foi ensinada a contribuir, ele também não quis receber, trabalhou. Então a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, porque se compadeceu de Paulo, que estava trabalhando pelo seu próprio sustento, e então se tornou sensível, né? Demonstrou a sensibilidade e enviou o sustento missionário para a igreja, para o sustento de Paulo. Aqui nós vemos, né, essa contrapartida entre uma igreja e outra, e perceba como que existem situações, né, e condições para que nós possamos desempenhar qualquer papel. Perceba que aqui o apóstolo Paulo ele não aceita da igreja de Corinto, mas ele aceita da igreja de Filipos, porque a igreja de Corinto tinham sérias acusações ao apóstolo Paulo, né? Inclusive de que ele era um mercenário, não consideravam ele um apóstolo, tal como Pedro e outros que andaram com Jesus. Detalhe é que Paulo amou essa igreja de Corinto, ele considerava ela como filhos, tanto que ele escreve a sua segunda carta e ele demonstra quanto sentimento ele tinha por aquela igreja, amando-vos cada vez mais, ainda que sendo menos amado. Então Paulo, ele considerava aquela igreja de uma tal maneira que ele não aceitou receber oferta delas, mas ele aceitou receber dos irmãos de Filipe, que tinha uma consideração maior para com o seu ministério e com o seu apostolado. E detalhe, Paulo não era considerado um mercenário lá para a igreja de Filipos e, portanto, ele recebe de bom grado aquela oferta. E aqui a gente então percebe, inclusive, que existem coisas que são amorais, né? Ela não é imoral e nem moral, mas ela torna-se imoral ou moral a partir de condições e situações e circunstâncias. Paulo receber, quem sabe, a oferta dos irmãos coríntios, ou ele pedir lá, isso poderia fazer com que pessoas pudessem se escandalizar ou até mesmo pecar com relação à sua concepção ao apóstolo. Aí então ele prefere não receber, prefere não pedir, para que aqueles irmãos então ali não suspeitem ainda mais do apóstolo Paulo. Ele geralmente trata disso até falando de coisas mais corriqueiras, que era a alimentação. Ele diz aos irmãos coríntios,
O ídolo nada é no mundo. Todavia, se eu comer carne, eu sei que eu não serei contaminado por aquilo, porque para mim o ídolo nada é. Mas se comer carne, fazer o meu irmão escandalizar, eu nunca mais tocarei em carne. Por quê? Porque isso pode fazer o meu irmão pecar, e aquilo que era amoral, né, ou seja, não era nem pecado ou também não deixava de ser, poderia se tornar um grande pecado se isso fosse feito de forma desregrada, a fim de que alguém pudesse assim mal suspeitar dele. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência que nós também devemos ter, principalmente no que diz respeito à obra de Deus. Hoje, por exemplo, eu recebi na semana passada um amigo nosso que me ligou perguntando sobre um missionário. E o missionário pegou, pastor Gesiel, e mandou para ele assim, ele primeiro relatou, né, porque é daqueles irmãos que oram, consideram-se missionários. Ele pegou e relatou o problema dele para esse irmão. Ele falou, eu vou orar de madrugada e vou jejuar o dia todo pelos problemas. Se você quiser entrar nessa corrente de oração, você precisa enviar R$200. 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 Agora imagina, meu irmão, imagina alguém que está numa situação completamente, né, sensibilizado, querendo solução para o problema. Ele não vai fazer questão de R$200, mas o que outras pessoas pensariam de uma situação como essa, se não considerá-lo um mercenário, né, que está se aproveitando da situação das pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele não queria deixar qualquer resquício no seu ministério de alguém que pudesse estar se aproveitando dos irmãos, embora ele pudesse fazer isso, embora ele pudesse, né, até pedir para que esses irmãos de alguma forma pudesse abençoá-lo com alguma oferta e ele ensinar princípios, né, de ser abençoado através de doar e de dar, mas o apóstolo Paulo prefere não, e tudo isso ele fazia por amor à obra missionária e para que ele pudesse ganhar mais e mais pessoas. Então, tendo consciência do nosso dever nesse segundo ponto aqui do terceiro tópico, Paulo, claro que como a igreja de Corinto ainda não tinha essa consciência, a consciência missionária, Paulo passou a ensinar a igreja sobre a importância da contribuição da obra missionária. Em 2 Coríntios 9, do 6 a 8, ele até diz assim que é um investimento espiritual e que Deus acredita na conta dos doadores. Então é um ensinamento que Paulo vai colocando sobre a igreja de Corinto, essa consciência espiritual. E para os filipenses ele diz assim, ele irá suprir todas as nossas necessidades, né? Então é aquilo que Jesus disse, é o investimento nos tesouros no céu. Você investir no tesouro dos céus, não somente na terra. O tesouro da terra é que você ganha ele para o sustento da obra missionária, para investir no tesouro no céu. Nesse terceiro ponto, pessoas financiando a obra divina. Aqui o texto diz que um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus, mas elas quem sustentavam o ministério de Jesus, era o sustento de uma obra missionária. Jesus era um missionário naquele momento, veio enviado, porque essa é a palavra, né, enviado, e ele pregava o evangelho, as boas novas, mas um grupo de mulheres que tinham dinheiro sustentava Jesus e os seus discípulos, né? Exatamente. E essas mulheres, né, demonstraram, além de tudo, ter uma disposição no coração para ajudar a obra de Deus. Essa obra, ela é financiada por crentes, ela é financiada por pessoas que têm essa disposição. O próprio apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto que isso não deve ser feito, né, por nenhuma obrigação, mas Deus ama aquele que dá com alegria. E meus irmãos, dar com alegria vai muito além de ser impulsionado para isso. As pessoas costumam pensar, pastor Gesiel, que a oferta mais espiritual é aquela que o Espírito Santo diz para ele assim, vai lá e doa e dá porque eu vou te abençoar. E não, a oferta mais espiritual é aquela que nós damos com alegria, sabendo que nós, em primeiro lugar, estamos contribuindo para a obra de Deus, para que ela seja aí disseminada, levada a mais lugares e os missionários consigam ter o seu sustento. E depois, porque fazendo isso, Deus pode sim abençoar também a nossa vida financeira. Mas não é uma barganha também com Deus, onde as pessoas falam, né, eu vou depositar 100 aqui no gasofilácio e Deus vai me dar a oportunidade
dificuldade para ganhar 200. Se for esse o objetivo, é mais pobre do que tudo, porque nós temos que ajuntar esse tesouro no céu, conforme vimos aqui já. Então, para que isso seja feito, o nosso principal objetivo e propósito seja almas, almas, almas e almas. Como disse aquele famoso missionário, né? Dá-me almas, senão morro. Então devemos fazer isso e fazendo com que as nossas ofertas possam chegar a fim de que essas almas sejam ganhas. Então a gente pode contribuir com as missões, sustentar missionários, aqueles que têm dinheiro, pode sustentar, dar ofertas boas, como as mulheres que seguiam Jesus tinham essas posses, tinham um entendimento da importância do trabalho de Jesus e queriam que outras pessoas fossem abençoadas através das suas contribuições. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, um missionário inglês na China, quando ele diz assim: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Exatamente. E como Zinzendorf disse, né, também quando ele foi impulsionado a tanto manter missionários e sustentá-los lá, quando ele observa aquela frase, né, tenho feito tanto por ti, o que tem feito tu por mim? E aí então ele alcança uma disponibilidade no seu coração para que possa então utilizar-se de seus recursos financeiros para financiar a obra missionária. Então, que essa frase possa ser motivo da sua reflexão a partir dessa lição. Quantas coisas Deus tem feito por ti e o que tem feito tu para Ele? E assim concluímos esta lição de número 9, dizendo que nossos dízimos e as nossas ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E a vontade divina, ela é salvar os perdidos da terra. Então, quando nós contribuímos com a obra missionária, nós estamos dizendo que também temos vontade de ver os perdidos ser salvos. Então, para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons, com todos os seus talentos. Então, que sejamos um dos mantenedores da obra missionária. Então, que o professor possa trazer essa conscientização aos seus alunos, que os alunos possam ser atingidos com esse ensino de hoje e despertar a vontade de, se não forem ainda, se tornar um dos mantenedores da obra missionária. Deus abençoe a todos.